Criar, compartilhar e transportar valor é o que fazemos há 38 anos. E na era da economia compartilhada, desenvolvemos o Hub Digital, uma plataforma que facilita a entrada de novas fintechs, bancos sociais, instituições de pagamento e bancos digitais de todo o Brasil ao Banco 24 Horas. Assim, integramos e conectamos o mundo digital ao físico, além de proporcionarmos inclusão financeira com soluções como o saque digital, que pode ser utilizado por todos os brasileiros, incluindo usuários de carteiras digitais e pessoas não bancarizadas, sem a necessidade de uso do cartão. O ingresso de novos parceiros é ágil e digital, incluindo a conexão por meio de novas tecnologias, como APIs e a possibilidade de envio do aporte de numerário de forma eletrônica. Constantemente conectamos novas instituições ao Hub Digital e esses números não param de aumentar, contribuindo cada vez mais para levar acesso e facilidade aos brasileiros. Com o Hub Digital, aceleramos a digitalização da economia, possibilitando que fintechs de todo o Brasil tenham acesso ao dinheiro, por meio dos mais de 23 mil caixas eletrônicos do Banco 24 Horas. Conecte sua fintech ao Hub Digital. Para saber mais, acesse nosso site. Bom, pessoal, retornamos aqui, então, dando continuidade ao nosso evento, né? Finalmente chegamos no painel de Open Banking. A gente até comentou que durante a manhã vamos tratar de transformação digital, falando de pagamentos, Embedded Finance, Data Analytics, e esse assunto acabou permeando todas essas outras discussões. Então, agora já vamos ter um painel dedicado a esse tema, com pessoas incríveis aqui do mercado, que vão trazer muitas novidades, eu acho, muitas provocações, e, enfim, pedimos que vocês participem também, mandem aqui as suas perguntas pelo nosso chat, e vamos fazer uma enquete também, que vocês podem responder, para a gente ter aí depois um panorama, né, da audiência com relação a esse assunto. Então, para comandar esse painel, eu gostaria de chamar o Danilo Martins, do Finsiders, que é um portal de notícias aí ligados ao mundo da inovação, das fintechs, nosso parceiro. Danilo, obrigada por aceitar nosso convite para esse desafio de comandar o painel de Open Finance. E estarão aqui conosco também a Karen Machado, do Banco do Brasil. Obrigada, Karen, pela sua presença. Muito bom ter uma voz feminina nesse painel, isso é muito importante também. Então, fiquei feliz que você pôde aceitar o nosso convite. O Melfi, que é a referência de Open Banking aqui para todas as fontes, bancos, jornalistas, quem quiser saber do Open Banking, procura o Melfi. O Pedro Begotti, da ABC Brasil, com seu ponto de vista aí um pouco polêmico, e o Flávio Gaspar, da Topaz, que também está nos presenteando aí com a sua presença, vai trazer o ponto de vista aí dos fornecedores de plataformas e quem está entrando nesse mercado agora. Danilo, muito obrigada, então, passo a bola para você aí. Obrigado, Regina. Obrigado pelo convite mais uma vez. Aí é uma honra estar aqui com vocês, mais uma vez num evento aí, discutindo um assunto tão importante, né? É um assunto que quase todos os dias a gente tem visto notícias, e todas as instituições aí, não só as obrigatórias, mas todas as instituições financeiras, estão preocupadas com o Open Banking, né? E por um motivo bom, na verdade, que vai abrir diversas oportunidades. Eu pego, para a gente começar, o título do painel, né? Open Banking abrindo as fronteiras dos serviços financeiros para novas experiências e melhores ofertas. O título do painel já dá uma tônica, né, do que se espera aí no setor financeiro com a chegada do Open Banking, e isso sem falar na evolução aí do Open Finance, né, como vem sendo falado. São várias as oportunidades, mas a gente também vai falar de desafios. Quais são os principais desafios, o que a gente pode aprender com experiências internacionais, quais têm sido as dificuldades aí das instituições para se adaptar ao cronograma do Banco Central. A gente viu que teve 2 adiamentos recentemente, né, inclusive no Finsiders a gente antecipou aí a notícia do adiamento da fase 3, né, mas o Open Banking a gente sabe que é uma iniciativa importante aí no Brasil, um país que tem 34 milhões de desbancarizados, fora outros dados que
todos aí do setor conhecem muito bem, né? Antes da gente começar esse debate aí bem instigante e colocar aí as provocações, eu vou pedir para cada um se apresentar. Vou pedir para a Karen falar um pouquinho do seu trabalho, de como que você lidera a questão do Open Banking no Banco do Brasil, e aí depois a gente passa para o Melfi, para o Flávio e para o Pedro. Legal. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar com esse line-up aí, super especialista em Open Banking. Vai ser ótimo trocar ideia com vocês. Agradecer a Regina pelo convite. Eu hoje sou executiva responsável pelo projeto Open Banking no Banco do Brasil. Então, tenho aí o desafio não só de atender a agenda regulatória, e como o Danilo falou, por si só ela já é um grande desafio, né? Mas também a missão de pensar nas oportunidades, em como melhorar a experiência do cliente. Tenho 17 anos de Banco do Brasil, já passei por diversas áreas ao longo da minha carreira, comecei lá na agência, e agora eu estava aqui lembrando, né, que há 17 anos atrás o desafio era a gente convencer o cliente a ter uma senha para transacionar na internet, né, e agora a gente está aqui falando de Open Banking, né, muda tudo muito rápido. Já passei pela área de crédito, já trabalhei na área de relações com investidores, trabalhei bastante tempo na área de marketing, de experiência do cliente, de meios de pagamento, e aí estou desde esse ano, então, com essa agenda e com esse desafio bastante divertido de tocar o Open Banking numa instituição de mais de 200 anos. Legal. Melfi? Bom, boa tarde aí, pessoal, tudo bom? Bom, sou Rogério Melfi, então eu atualmente, né, eu trabalho aqui na TecBan. TecBan, apresentando aí brevemente, é uma empresa de tecnologia bancária, então a gente presta serviço para o sistema financeiro. Um dos produtos é o Banco 24 Horas, então esse aí a maioria da população usa e conhece, mas daí a gente faz parte dessa transformação digital, enfim, levando tecnologia para o sistema financeiro, sempre de uma maneira compartilhada, de uma maneira mais eficiente. E daí eu estou aqui há 2 anos nesse projeto de Open Banking, então levando essa tecnologia para as instituições financeiras, para as fazerem de uma maneira compartilhada tudo isso. Então a TecBan, eu trabalho liderando aí essa plataforma, essa solução, onde a gente entrega uma solução de Open Banking regulado para instituições financeiras aí que precisam disso, que precisam aderir, que precisam de uma solução. E esse é meu papel aqui dentro. Além disso, eu também faço parte da BFintech, então também me relaciono bastante lá com o grupo de trabalho de Open Banking, sou coordenador desse grupo. E daí o motivo, enfim, você comentou aí que muita gente tira dúvida, tudo mais, porque eu estou envolvido, sempre estou update aí um pouco com a regulação, o que está acontecendo, então é meu papel aqui dentro da TecBan e na associação. O Flávio, você pode se apresentar, e depois o Pedro finaliza e a gente parte para o debate. Claro, vamos lá, Danilo, obrigado. Bom, olá, pessoal, boa tarde, prazer estar aqui com colegas tão renomados para discutir esse tema tão quente no mercado neste ano, né, e provavelmente nos próximos também. Eu sou o Flávio Gaspar, lidero hoje nossa divisão de produtos na Topaz, tá? A Topaz é uma empresa de tecnologia que possui uma plataforma full banking para o mercado e para a indústria financeira em geral, então a gente trabalha projetos de transformação digital desde a base, desde o core bancário, passando por automação de canais com soluções white label, pacote também para mercado de capitais, com renda fixa e soluções de capitais, e prevenção à fraude, somos líderes no Brasil em prevenção à fraude online para canais digitais, aqui inclusive com clientes parceiros na mesa hoje. Então é um prazer estar aqui e poder dedicar esse tempo aí para discutir e debater um pouquinho com vocês nesse espaço. Muito obrigado aí. Bom, né? Danilo, obrigado a você, agradeço você e a Regina pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de reencontrar colegas de mercado e colegas de trabalho, como a Karen. Bom, eu sou o superintendente executivo responsável pela Venture Builder do Banco ABC Brasil. Nada mais a Venture Builder nada mais é do que a superintendência que cuida de novos negócios, né, sejam produtos, serviços, clientes ou novos mercados.
então, especialmente o mundo digital. Então, quando a gente está falando das transformações digitais, muito provavelmente o nosso time lá estará envolvido e espero poder contribuir junto com vocês aí para enriquecer a discussão sobre Open Banking. E, pô, Regina, não é tão polêmico assim, é só o ponto de vista da galera que está no dia a dia, né, a mão na massa. Tenho certeza que Flávio, Melfi e a Karen vivem a mesma coisa todos os dias. E eu acho que é importante discutir as polêmicas também, né, Danilo? Essa faz parte do nosso crescimento, né? O crescimento do Open Banking como um todo. Isso aí, e a gente vai começar falando justamente disso, né? O Banco Central adiou aí, como todo mundo sabe, né? Ou pelo menos quem está no setor sabe que o Banco Central adiou as fases 2 e 3 do Open Banking, em momentos diferentes, mas adiou primeiro a fase 2 e mais recentemente adiou a fase 3, que começa aí no fim de outubro, né? E o mercado sabe aí que tem tido dificuldades, existem dificuldades com o cronograma para cumprir, de fato, esse cronograma que o regulador propôs. Eu queria colocar uma primeira pergunta para vocês, assim, quais são os problemas principais que o setor vem enfrentando, as instituições vêm enfrentando, quais têm sido as dificuldades, integração, teste, do ponto de vista tecnológico, né, quais são os principais desafios aí no dia a dia que as instituições vêm enfrentando, seja para se adaptar à regulação, seja para começar, de alguma maneira, a aproveitar as oportunidades do Open Banking. Quem quer começar essa boa pergunta logo no início? Já levantou a mão, Pedro, aí. Eu começo. Vamos fazer a ordem inversa, então? Vamos fazer a ordem inversa? Então, aí a gente... Eu, Flávio, o Melfi, Karen. Legal. Isso aí. Então, beleza, assim, ó, eu acho que a dificuldade que a gente tem enfrentado não é só no Open Banking, né? Assim, falando como instituição, né? Lembrando que nem todas as minhas opiniões expressam exatamente a opinião do Banco ABC, mas como instituição, o nosso maior desafio é não só a velocidade das coisas, né? Pix, eu acho que talvez tenha sido uma velocidade também muito forte, né? A mudança do Pix, mas para a gente, especialmente no ABC, que por conta das regras, a gente resolveu entrar só na fase 3, né? Que é essa que foi postergada. A dificuldade maior é porque as coisas estão sendo escritas conforme a gente desenvolve. Então, as regras não estão pré-escritas. Nós estamos escrevendo junto com o mercado, junto com o regulador, né, junto com todos os players, escrevendo as regras enquanto a gente está desenvolvendo, enquanto o nosso time está codando, né, montando tela em aplicativo, etc. e tal. E o maior desafio é esse, de tempos em tempos, ou a gente tem que fazer um rollback aqui, voltar, reescreve isso daqui, ou implementa mais coisas para estar aderente. Eu acho que isso é muito bom, porque, de alguma forma, a gente está construindo junto, né? Então, a gente opina muito nesse processo. Mas, já que é para falar algumas coisas mais importantes, eu acho que nada vai se comparar ao desafio que o usuário final vai ter para entender o que é Open Banking e conseguir assumir a posição de protagonista, de fato, que é o dono da informação, que é o cara que vai cuidar da privacidade da própria informação. Eu acho que é algo muito importante que a gente está discutindo pouco. A gente está discutindo, por enquanto, a implementação e as oportunidades da implementação disso nos bancos, né? Eu acho que esses são os dois grandes pontos, né? Como é que a gente vai fazer o usuário entender, pessoa física ou pessoa jurídica, como ele vai utilizar esse mecanismo, se vai ser fácil, se não vai ser fácil. E para nós, a instituição, eu acho que, ao mesmo tempo que é bom a gente construir junto, está sendo tudo muito em cima, né? Tudo muito em cima. E eu acho que isso que gera muita preocupação. Acho que quase em todas as casas deve ser algo parecido. Legal, Pedro. Deixa eu seguir aqui e dar uma contribuição também. Eu acho que, de fato, assim, entre diversos desafios que a gente pode elencar e ir citando, o desafio do cronograma, ele é muito grande por conta da construção, né, ainda estar sendo executada, como o Pedro comentou. Então, há um desafio muito grande de se definir e ajustar e adequar ali a regulação, muitas vezes a padronização de APIs, né, de tudo que a gente tem visto e feito em conjunto, e ao mesmo tempo, como o Pedro bem lembrou, os times estão trabalhando, estão desenvolvendo, então, numa semana você faz um delivery, na semana seguinte tem que fazer algum ajuste, e isso para quem trabalha em tecnologia, como é o meu caso, é o caso da Topaz também, tem muito match, faz muito sentido,
com a transformação ágil com que todas as empresas no mercado, né, vêm passando nos últimos anos, principalmente na última década, né, de forma muito acelerada. Então, a agilidade prega muito isso, né, de você construir e errar rápido, o famoso fail fast, ajustar e de forma colaborativa conseguir construir algo super relevante e principalmente aquilo que entregue valor mais rápido para o consumidor. Então, acho que o primeiro ponto, concordo plenamente, é o cronograma. E tem um segundo item que eu gostaria de trazer aqui, que muitas vezes nas discussões de Open Banking ainda se fala pouco, é a questão da educação da sociedade, da comunidade que vai fazer uso dessas tecnologias, né? A gente tem uma desigualdade muito grande no país, né? Isso todo mundo sabe, né? Inclusive os não bancarizados, e o Open Banking também, de alguma maneira, tende a levar a uma maior bancarização, mas essas pessoas têm pouca habilidade com plataformas digitais. Então, existe aqui, né, de toda a comunidade participante do ecossistema, na minha opinião, né, a necessidade da gente falar mais a respeito desse tema, de trazer para a população de uma maneira geral, né, como é que o uso dessas tecnologias vai se dar no dia a dia das pessoas de fato, e como é que elas vão obter ali bons resultados e vão extrair melhores experiências, melhores produtos, né? Porque tem uma série de pesquisas que já foram feitas aí recentemente falando a respeito da dúvida que a população ainda possui em relação ao termo Open Banking, né? Muita gente acha que é alguma coisa parecida com Open Bar, outros acham que é algo relativo ao horário de funcionamento do banco, das agências. Eu acho que ainda tem uma longa jornada aí de educação, de ajudar a conscientizar a sociedade para o uso e principalmente para a questão da segurança, da prevenção desses dados, porque é muito bom você, né, ser o dono dos seus dados, decidir com quem compartilhá-lo, em que momento, mas também isso te traz uma responsabilidade muito grande, né, de saber o momento de talvez não compartilhar ou de revogar aquele compartilhamento, né. Acho que tudo isso é muito importante, são questões desafiadoras aí para serem trabalhadas no futuro breve. Como que a gente educa o mercado, Melfi, aproveitando o gancho aí do Flávio? Vamos lá. Não, bacana. Como é que a gente educa aí o consumidor, educa o mercado a aderir ao Open Banking ou não aderir e tudo mais? Vem de uma premissa básica de entregar algum produto, algum benefício, alguma coisa que ele realmente queira. Então, nesse momento atual que a gente está do Open Banking, né, as propostas que estão vindo, propagandas ou pelo aplicativo, compartilhe seu dado comigo. Compartilhe seu dado comigo. E isso, o consumidor, enfim, a princípio, ele não quer. Talvez você tenha uma oferta melhor, talvez você tenha vou te conhecer mais, enfim. Como é que a gente vai entrar nessa jornada de uma maneira prática, assim? Quando o consumidor precisar de crédito, daí você oferecer falando, compartilhe seus dados aqui, e daí eu posso te dar uma oferta de crédito, daí sim ele vai ser motivado a isso. Ou ele está procurando um investimento melhor, ou ele quer agora organizar a vida financeira dele e pensar numa previdência, enfim, e daí sim ele vai estar motivado a compartilhar isso. Então, compartilhar por compartilhar, né? Então, assim, vamos lá, né? Como você convence uma pessoa a entrar numa rede social? Ela não entra por princípio, mas quando os amigos dela estão lá, quando ela vai ver fotos de outras pessoas, ou quando a partir do momento que ela compartilha aquilo, os parentes dela vão ver, daí ela interage com aquilo. Então, assim, a partir do momento que um amigo fala, compartilhei meus dados com o banco, tive uma vantagem, acabei fazendo isso e consegui uma oferta melhor, meu banco está me oferecendo isso. Então, é assim que começa realmente aí toda essa jornada do usuário no Open Banking. Mas o que eu Pode falar, Pedro. Desculpa, eu vou fazer só um comentário, porque você estimulou um assunto muito interessante. Será que não é perigoso isso? Será que não é perigoso? Porque daqui a pouco tem gente trocando ponto, cashback para comprar informação vamos dizer assim, comprar, né? O consentimento do usuário. Será que isso realmente vai estimular a educação ou, na verdade, a gente vai corromper o espírito da educação e as pessoas vão compartilhar simplesmente porque o benefício é um benefício imediato, né? Um cashback, um ponto no programa de cartão, sei lá. Eu não penso nem em um cashback, mas eu compartilharia meus dados a partir do momento que eu vou precisar de uma jornada. Então, assim, vou financiar uma casa, não tenho relacionamento naquele banco e ficaria muito fácil eu fazer no banco que eu tenho lá conta há 15 anos.
mas ele está me oferecendo um produto que eu estou em dúvida se eu quero aquilo, se eu queria outro, eu vou ter mais facilidade agora num banco diferente. Eu fiz isso há 10 anos atrás. Daí o cara me ligou, assim, eu tive que ligar para ele, na verdade, porque ele não me ligou. Falou, não, vem aqui na agência, traz aí teu comprovante de pagamento. E, putz, era decor, tinha que falar com o contador. E eu acabei fazendo com o banco que eu tinha relacionamento. Eu acho que o Open Bank ele vai facilitar isso, que eu tenha, putz, agora eu posso, vamos citar aqui o Banco do Brasil, já que está aqui na sala, mas agora eu tenho uma possibilidade de ver um crédito imobiliário no Banco do Brasil, em vez do meu banco tradicional de relacionamento. E se o Banco do Brasil pegar e falar, não, vou melhorar minha esteira, vou deixar ela mais eficiente, vou receber os dados do Open Banking. E daí é onde cria as oportunidades. Um ponto até que é onde eu ia complementar é assim, antes de começar o Open Banking, então apesar desses ajustes que a gente está tendo, os bancos já estão fazendo isso, deixando a esteira dele de crédito mais eficiente, deixando os produtos de investimento de uma forma aí que recebendo esses dados eles vão conseguir tratar mais. Então lá no fim, apesar de ter um ajuste no cronograma, os objetivos do Banco Central com o Open Banking, eles começam já a surtir efeitos. Né? Então o Open Banking não precisa realmente estar em vigor para a gente ter uma esteira de crédito melhor. Então, isso daí é lógico que vai começar cada vez melhor para o usuário, mas a gente já está tendo aí valor do Open Banking antes mesmo das datas regulatórias. A demanda do consumidor, né? Eu vou passar para a Karen, aí já vou, na verdade, colocar uma pergunta para ela que veio aqui já dos nossos telespectadores aí, as pessoas que estão acompanhando, e conversa muito com essa primeira questão que eu fiz, que é o Miguel Neumann, ele pergunta assim, como que vocês orquestram recursos entre as entregas regulatórias e a necessidade de novos produtos para aproveitar as oportunidades abertas pelo Open Banking? Qual que tem sido a experiência do Banco do Brasil? O que você pode contar Perfeito. Em relação a isso? Aqui no Banco do Brasil, a gente está trabalhando muito para atacar as duas frentes de forma simultânea, né? Porque, como falou o Melfi, não adianta a gente ter a infraestrutura necessária para compartilhar dados se eu também não tiver minha infraestrutura de produto, né, minha esteira de produto pronta para fazer uso desses dados. Então, aqui a gente tem times olhando para as duas coisas. Eu lidero um time que está focado no regulatório, em estar em compliance, em atender, né, as demandas do Banco Central, em participar das discussões para também construir, né, como o Pedro falou, a gente está no desafio de discutir, decidir e implementar, e tem um outro time olhando para essas oportunidades de negócio, olhando para outras geografias, o que aconteceu em outros países, a partir desses dados, que negócios que vão ser habilitados, como que a gente consegue, como o Melfi trouxe o exemplo, melhorar a esteira do crédito, como a gente consegue melhorar o onboarding do cliente, enfim. Né? Então, é necessário investimento simultâneo nas duas coisas. E não é fácil porque o regulatório também ele é bastante pesado, né? Às vezes parece, quando a gente fala em regulatório, assim, mas, né, gente, obrigação regulatória a gente tem que seguir, mas é um regulatório muito denso, muito complexo. E aí, até complementando a pergunta anterior que você tinha falado, eu acho que o grande desafio hoje atual do Open Banking é a integração, a interoperabilidade. O Pedro pontuou, né? A gente está no desafio de fazer e aprender. Vou até matar a saudade do Pedro. Pedro lembra que a gente chama isso de FASAP aqui no banco, né? Fazendo e aprendendo, que é a nossa metodologia ágil desde 1900 e bolinha, fazendo e aprendendo. Vamos fazer um projeto, a gente põe na rua, vai aprendendo, vai pivotando, vai mexendo, enfim. O Flávio falou do cronograma também, que tem um super desafio. O cronograma é muito desafiador e não é à toa que tem passado por alguns adiamentos, né? Eu acho que a gente está descobrindo que é um pouco mais complexo do que a gente imaginava. Mas, além disso tudo, tem o mecanismo de autorregulação, que também adiciona complexidade. A gente não está discutindo o Open Banking para um tipo de instituição, um banco, né? Instituições são muito parecidas. A gente está falando da fintech aos incumbentes, né? Ao iniciador de pagamento, enfim, então tem toda essa complexidade. E todo mundo precisa trabalhar junto. Não adianta eu fazer o meu dever de casa se o banco do outro lado não fizer o dever de casa, se a fintech do outro lado não fizer o dever de casa, porque integração é o segredo para o Open Banking funcionar. Então, acho que hoje, no estágio que a gente está, na minha opinião, esse é o maior desafio. O setor está aprendendo a trabalhar junto, né, que é uma coisa que não existia tanto, né, a gente fala hoje muito, mais cedo o pessoal falou de
de competição, né? Não competição, mas colaboração, mais parcerias, né? Agora, falando nessa questão dos desafios, eu queria tocar num outro ponto, assim, a gente fala muito hoje em dia de dados, né? De coleta de dados, de ter tráfego de dados, o Open Banking vai permitir esse compartilhamento, né, de dados com consentimento dos usuários, mas quanto que as instituições elas estão preparadas, não só para entender os dados, mas para, de fato, interpretar essas informações, conseguir tirar o melhor proveito das informações, tanto de quem quis compartilhar ou de quem quer compartilhar com outra instituição, quanto que as instituições estão realmente preparadas para fazer o melhor uso dos dados? Bom, eu acho que, Danilo, antes de responder essa, posso só fazer um contraponto ao que a Karen trouxe, porque claro. Aqui no ABC a gente tem uma realidade completamente diferente, né, de alocar pessoas, vamos dizer assim, para manter as oportunidades em oxigenação e, ao mesmo tempo, fazer o regulatório, né. Aqui no ABC, a galera, a gente costuma ficar muito orgulhoso de ser o segundo maior banco de rentabilidade por funcionário, mas isso também significa que o nosso cobertor é curto. Então, para executar o regulatório do Open Banking, nós tivemos que, sim, aprovar a suplementação orçamentária de investimento do banco, de contratar pessoas. A gente não conseguiu, acho que até pelo desafio, né, Karen, do BB, que você não pode abrir concurso no dia seguinte só porque veio uma demanda regulatória, eles têm que se reajustar com 100 mil funcionários. Na realidade do Banco ABC, com 700, a gente não tem como, tem que suplementar o orçamento e a gente tem que dedicar o time, porque senão a gente não entrega no prazo que está sendo pedido. Sobre a questão dos dados, Danilo, eu acredito que quase todo mundo está pronto, porque as informações que serão compartilhadas são as informações que a gente vai receber, são as informações que a gente também vai compartilhar. Então, a gente conhece a fonte. Acho que um grande desafio que existe é se os bancos são capazes ou não de interpretar o comportamento do consumidor com base nas transações financeiras dele, né? Então, assim, a gente vê vários exemplos há muitos anos trabalhando no mercado, né? Você tem Guia Bolso, Olivia, o BB tem o Minhas Finanças, são todas aplicações de avaliação de comportamento do usuário fantásticas. Então, não sei se todas as organizações estão prontas para lidar com análise comportamental de uma forma diferente do tradicional, né, da análise de crédito tradicional. Mas, com certeza, estão aptos para receber e trabalhar essas informações, porque já conhecem a modelagem dessas informações. Eu coloco aí, colaborando com o Pedro, o desafio de grandes instituições transformarem esses dados em realmente inteligentes. Então, quando a gente traz isso para um recorte de um banco médio ou de uma fintech, ela tem um foco, ela tem um perfil, ela consegue entender melhor aquele comportamento daquele usuário, aquele recorte que ela trabalha. Daí, quando você traz isso para um grande banco, que daí normalmente ele classifica os clientes em 3, 4 faixas, tenta enquadrar dentro de um perfil, ele vai ter um desafio aí para realmente oferecer o produto certo para aquele cliente que faça sentido para ele naquele momento, naquela jornada. Então, vai ser um novo ambiente aí de competição, de troca de informações e tudo mais, nesse desafio de tratar esses dados com inteligência. Algumas instituições, elas já começaram a lição de casa, de falar assim, antes de eu receber dados do banco vermelho, do banco laranja, do banco amarelo, deixa eu começar a tratar os dados que eu tenho em casa e entender o comportamento daqueles usuários. Então, grandes instituições têm muito dado e já pode fazer isso. Não faziam antes. Daí, meu ponto de vista, né, como consumidor, como usuário, você nunca tinha ofertas, enfim, você tinha a campanha do banco e não a oferta que eu precisava naquele momento, naquele mês, na minha época de jornada, né? Então, eu acho que os bancos eles começam a se movimentar primeiro para trabalhar os dados internos, então o que eu já sei do meu cliente, para daí depois receber outros dados, e com essa recepção vem o desafio de LGPD, vem todas as coisas, para daí realmente pegar e conseguir entregar uma oferta adequada aí para os clientes. É uma dor, é uma coisa que a gente vai ver muita coisa acontecendo nos próximos anos, né? Por isso que a gente fala que o Open Banking também não é uma coisa... Começou, já está entregando alguma coisa imediata. A gente vai ver isso acontecendo em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, mas daí muita coisa bacana vai surgir. Se eu puder complementar, além desse desafio, né, porque trabalhar com os dados que a gente já tem, como o Pedro colocou, né, a gente já está acostumado a trabalhar com esses dados,
é uma coisa. A outra é você receber, ainda que sejam os mesmos dados de outras instituições, porque tem também questões de o quanto aqueles dados são confiáveis, né? Para instituições, por exemplo, que têm processos diferentes, processo de onboarding, eu tenho um tipo de validação de documento, outro banco tem outro tipo. Então, eu consigo aceitar, né, que o número do documento do Danilo é 1234, vindo do banco A, e se vier do banco B, eu confio da mesma forma, e se vier do banco C, eu confio da mesma forma. A renda, né, o banco A, ele pede que tipo de renda? É autodeclarada? O Danilo fala, eu ganho 100 mil reais por mês, e o banco fala, ok, eu concordo. O Danilo apresenta um contra-cheque. Quão confiáveis são aquelas informações? Então, acho que isso tudo também o ecossistema vai aprender. Todos os bancos vão ter que fazer essa avaliação, né? Quando eu confronto com os meus dados. Nos meus dados, o Danilo diz que ganha 40 mil. Nos dados que eu recebi do outro banco é 100 mil. E aí? Qual que é a informação que está mais precisa? Então, acho que tem uma série ainda de questões de complexidade para a gente trabalhar esses dados, que são, principalmente, eu acho que os cadastrais, os transacionais são um pouco mais simples, porque eles são um retrato da realidade, né? Comprou, não comprou, pagou, não pagou, enfim. Mas tem esses outros dados que vai ser importante, né? A gente aprender também a usar. E é uma coisa meio sem fim, né, pessoal? Outro dia eu estava brincando até com o nosso CDO aqui, que falavam muito que os dados eram o novo petróleo, né? E ele diz, não é o novo petróleo, porque não acaba, você não queima e acaba, né? É energia eólica, é renovável. Então, quando você faz um modelo, você tira um uso e daqui a pouco você fala, opa, mas posso usar isso daqui, por exemplo, posso usar esses dados aqui para fazer uma análise de crédito, mas também posso usar os dados transacionais para fazer um modelo de prevenção à fraude, né? Não tem fim o uso dos dados, né? Então, acho que a gente está só começando a entender isso tudo, né? Perfeito. Eu queria fazer um contraponto aqui, adicionar uma questão, Karen, e o Melf também falaram muito bem, né, e o Pedro. Acho que todo mundo concorda que conseguir interpretar esses dados e transformá-los em inteligência, em insights para gerar produtos, ofertas mais aderentes às necessidades do consumidor é o grande valor que o Open Banking pode entregar para a sociedade como um todo, né? Mas aí, quando a gente fala de tratar esses dados, e concordo também que todo mundo tem iniciativas já, né, nesse sentido, de uso de muita inteligência artificial, de como interpretar essas informações, é interessante trazer um aspecto aqui também, que embora você já tenha esses dados, né, então vamos falar da Karen, eu tenho lá o extrato, a fatura de cartão do bebê, o layout daquelas informações, daquelas transações. No ABC, com certeza, esses layouts, apesar dos dados serem muito similares, eles variam bastante. Depois você vai para outros bancos, eles também variam, né? Então, quando você unifica tudo isso, é interessante que a sociedade, o consumidor em geral, saiba que aí vai passar um período aí de adaptação, acho que isso é uma jornada, né, de longo prazo, para que você consiga, de fato, começar a extrair valor dessa informação e, aos poucos, ajustando esses parafusos para que as ofertas comecem a surgir, de fato, para o consumidor final, de forma muito coerente com a realidade dele, né? Porque, muitas vezes, o Mel falou muito bem, né? Poxa, todos nós aqui somos e temos uma conta de depósito em algum banco há muitos anos, e nem sempre você recebeu as melhores ofertas para o teu perfil daquela instituição, embora ele já tivesse esses dados ali. O fato de ter os dados não significa que boas ofertas, boas taxas, um melhor crédito vai surgir, né? Agora, é como você trata, administra essa informação e extrai valor que vai te diferenciar dos demais competidores. E aí eu trago uma questão relacionada à dificuldade, muitas vezes, de se ter profissionais trabalhando essa informação. Porque também a gente sabe que o mercado está super aquecido, tem aí um apagão que todo mundo fala de talentos, então é muito necessário que a gente, né, como sociedade, consiga desenvolver novos talentos e treinar pessoas para que essas pessoas sim consigam trabalhar esses dados, usando tecnologia, e aí sim chegarmos a melhores produtos lá na frente. Então veja que é um ecossistema, né, tem aí um efeito cascata, e quando a gente falha em alguma etapa dessas do processo, fatalmente você vai falhar em ser mais competitivo, que é o que se almeja aqui no final do dia com a iniciativa do Open Banking. Ô, Flávio, sabe o que me intriga bastante, Flávio? Me intriga como consumidor e como profissional.
E eu vou até fazer um gancho no que o Mel falou das campanhas, né? Que o banco tradicional de relacionamento mandava campanha e não necessariamente a melhor oferta que era o momento de vida dele, né? Os bancos estão prontos para, se for o caso, não ofertar o crédito e falar, cara, você não precisa de crédito, você precisa economizar. Está aqui, ó, onde você vai economizar. Estamos prontos para a mudança da economia? Estamos prontos para falar, você não precisa mais de dinheiro para comprar mais. Você precisa, sei lá, compartilhar, você precisa poupar, etc. e tal. Essa é uma coisa que me intriga bastante, porque é uma mudança de, eu sei que vai soar clichê, mas é uma mudança de mindset mesmo, da cultura bancária, né? Que era campanha, capitalização, é seguro, então, que é crédito, né? Estamos cansados de ver na história aí problemas de venda casada na indústria financeira. A minha preocupação como consumidor é essa. Estaremos prontos para que o Open Banking gere de fato melhoria na vida do usuário, do consumidor? Ou está se pensando mais nas oportunidades e melhorias para a indústria financeira? É como a Karen falou, né, a questão do onboarding, aproveitar para fazer um onboarding mais fácil, de repente uma organização tem um dado de um cara que está não bancarizado, mas por algum motivo, o BB tem muito isso, né, Karen, assim, fontes oficiais do governo que rodam através do Banco do Brasil, e às vezes o cara não é bancarizado, mas aquela informação está lá, né? Então, assim, me preocupa bastante, sim, como consumidor, e me intriga todas as noites, na hora de dormir, como profissional, como a gente muda essa cultura, né? De fato, a gente vai aumentar o conteúdo, a quantidade de informações sobre o consumidor. O que a gente vai fazer com isso? É só montar produto novo? É só dar oferta para o cara tomar mais crédito, para o cara comprar mais seguro, né, e tal? Ou a gente vai, de fato, olhar e falar, cara, como é que eu ajudo na educação financeira desse cara? Especialmente no nosso país, que nós não temos na educação de base, educação financeira. É só, assim, foi só um desabafo, tá? Foi só um desabafo, na verdade. Mas você tocou num ponto importante, assim, eu ia perguntar para vocês, assim, em quanto tempo, ou vocês têm alguma estimativa de em quanto tempo os clientes, e aí não só os clientes, nós somos clientes, mas vocês são clientes, mas vocês estão na indústria também, né? Somos, ao mesmo tempo, profissionais do mercado, mas também clientes na pessoa física, né? Em quanto tempo os clientes tendem a enxergar os benefícios do Open Banking e a sua evolução ao Open Finance, ou pelo menos qual o valor que as instituições estão entregando a partir do compartilhamento de dados? Deixa eu começar aqui, Danilo, mas eu acho assim, que o consumidor, o usuário final, e daí é uma expectativa um pouco minha, ele não vai enxergar nunca o valor no Open Banking, talvez ele nem precisava saber esse nome, assim, ele nem deveria. Por quê? Porque é diferente dele ter um produto que chama Open Banking, isso ele não vai ter, ele vai ter alguns produtos, algumas soluções, e essas por trás daquilo tem uma tecnologia, e daí uma série de coisas, de autenticação, de compartilhamento, de padronização, e a gente chamou tudo isso aí de Open Banking, né? Então, o que acontece? Então, assim, um pouco o consumidor ele já começa a perceber. Então, a partir do momento que o outro banco ele pode pedir um compartilhamento de dado, eu, como instituição financeira, eu já posso tomar uma ação para melhorar um pouco o relacionamento que eu tenho com aquele cliente, para melhorar um produto, para melhorar alguma coisa, para talvez ele nunca compartilhar. E isso já é um efeito do Open Banking. Junto com isso, o Banco Central já está fazendo outras agendas, né, para pagamentos instantâneos, mais para frente moedas digitais. Então, tudo isso aí vai levando numa soma de transformações que beneficia o ecossistema todo. Daí eu acho que tanto o consumidor como as instituições financeiras, aí, grandes bancos, fintechs, enfim, todo mundo. Mas o consumidor, daí voltando assim, na origem, né, da tua pergunta, eu acho que ele nunca vai responder, nossa, consegui isso aqui só por causa do Open Banking. Ele vai conseguir isso pela transformação que está acontecendo, pela concorrência, porque o Banco A está brigando agora com o Banco B, e daí, por causa disso tudo, ele vai acabar tendo um benefício, um produto mais notório aí. Eu acho que você colocou um ponto bem legal, Melfi, assim. Eu, recentemente, no momento de fazer a vacinação, né, lá da Covid, eu acessei aquele aplicativo do SUS lá, né, Meu SUS, e para fazer o login, eu usei o meu login e senha do Banco do Brasil. Usou o GovBR ligado ao Banco do Brasil, perfeito. GovBR, então, assim,
obviamente que eu sei o que é, porque, inclusive, participei na época da construção lá, né? dessa API, mas, de fato, é isso, né? A pessoa não precisa saber, só está dizendo lá, ó, entre aqui no meu Gov ou no SUS aqui, no aplicativo do SUS, a sua conta do Banco do Brasil. Putz, que legal. Eu sei que é um pouco além do Open Banking, né? Já está indo para o Open Tudo, né? Basicamente, mas é isso mesmo que você falou, cara, concordo 100%. Meu desafio é... Não, pode falar, cara, desculpa. Não, manda bala. Não, eu também gosto de pensar que as pessoas não vão precisar saber definir o que é Open Banking, entender o que é uma API, chamar de jornada do consentimento, acho que não. Eu penso muito como a internet, sabe? A gente pega hoje um aplicativo de delivery de comida e ninguém pensa como que aquilo está funcionando. Eu liguei na internet, mandei dado para não sei aonde, que repassou dado para não sei quem. A gente quer o benefício, né? O serviço. Então, acho que os serviços, eles não precisam ter essa etiqueta Open Banking, né? E eu gostei da ideia do Melfi, porque é exatamente isso, assim, trazendo a experiência do banco para vocês. A gente hoje está no período de soft opening, né, da fase 2, ou seja, a gente ainda está aí numa abertura leve, controlada, acompanhada, com limites operacionais, mas aqui eu tenho certeza que não somos só nós, a gente está acompanhando todos os dias que cliente compartilhou dado com quem, tentando entender os motivos, né? Necessariamente aquilo é uma evasão, é um churn? Não, mas, puxa, é um indício de curiosidade, né? Olha, ele está querendo ter algum relacionamento com outro banco. O que será que eu não estou atendendo? O que será que está faltando? E vice-versa também, né? A gente vê gente querendo ampliar o relacionamento com o Banco do Brasil. Opa, estou recebendo dados dessas instituições, dessas pessoas. O que eu posso oferecer? A partir daquelas informações que eu trouxe, como é que eu posso ajudar esse cliente, por exemplo, a fazer uma gestão financeira mais eficiente? Ou falar para ele, olha, eu estou vendo que você tem um empréstimo numa taxa X e eu consigo te oferecer uma taxa ainda melhor, né? Consigo ver que você é um bom pagador, que você tem regularidade no seu pagamento. Então, eu acho que esses benefícios do Open Banking não vão demorar para chegar. Agora, para isso, a gente precisa ter a integração, né, finalizada e o ecossistema funcionando assim de forma lisa, né? É diferente do Pix, né? Porque o Pix é um serviço, né? Assim, eu ouço muito, hoje cedo mesmo, acho que o Thiago da Sinqia falou, né? O Open Banking é uma avenida, né? Uma estrada ali por onde vão passar, na verdade, vários produtos e serviços, novas soluções, enfim, o mercado vai trabalhar. Inclusive o Pix. Inclusive o Pix, exatamente. Inclusive o Pix e as derivações aí do Pix que já estão saindo aí do forno do Banco Central. Tem várias perguntas aqui que o público está fazendo, eu vou começar com uma delas, da Maria de Fátima, e vou juntar com uma questão que eu ia fazer para vocês. Na verdade, a pergunta da Thaís. A Thaís pergunta sobre segurança, a questão da segurança no combate à fraude. Enfim, a gente teve casos recentes aí envolvendo o Pix, né, sequestro relâmpago, e o pessoal, claro, né, todos nós, a sociedade, está sempre se preocupando com segurança nas transações financeiras. Como que vocês veem essa questão das transações, da segurança nas transações financeiras, e mais do que isso, assim, aliado à experiência do usuário, que é outro tema que vem crescendo bastante, né, nos aplicativos, nas plataformas digitais, né? Como que vocês veem essa equação aí, experiência do usuário e segurança? Pode começar, Flávio? Posso começar aqui dessa vez. Acho que nós estamos vivendo um momento único de transformação, né, e isso muito acelerado, lógico, pela pandemia, mas isso já vinha acontecendo há alguns anos, né? Se você olha a taxa de crescimento do mobile banking, por exemplo, no Brasil, é uma coisa incrível, né? E, logicamente, esse crescimento e essa migração, né, do consumidor para os canais digitais traz uma série de desafios, principalmente em se tratando de Brasil, onde a gente tem uma característica, né, e uma diferença em relação a outros países, não só na taxa de bancarizados, mas principalmente também, como a gente falou lá no início desse bate-papo, em relação à habilidade da sociedade no uso de tecnologia digital, né? Então, as pessoas são muito mais expostas, às vezes, até uma certa ingenuidade das pessoas em relação a diversos golpes que a gente vê sendo aplicados, né, com técnicas de engenharia social. É óbvio que existem verdadeiras quadrilhas trabalhando esse tema, né, diariamente, enquanto a gente está trabalhando aqui para combater o crime, esses caras estão criando
armadilhas aí contra nós mesmos e a sociedade em geral, mas acho que a gente precisa separar esse assunto segurança em alguns aspectos aí. Primeiro, a gente pode falar do aspecto tecnológico, a infraestrutura do Open Banking. Tudo que foi definido em termos de padrões e tecnologias é super seguro, é o que há de estado da arte em termos de tecnologia, então padrão de autenticação, né, para que todos os participantes do ecossistema estejam autenticados, para que o cliente seja autenticado no momento de fornecer o seu consentimento para uso do Open Banking. Então, nesse aspecto, né, existe uma série de GTs aí, grupos discutindo isso de forma incessante. Acho que está no DNA, né, do sistema financeiro brasileiro cuidar muito da segurança, e acho que a gente faz isso muito bem aqui no país. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente está super bem. Por outro lado, a questão da engenharia social, dos golpes, a forma com que as pessoas, né, farão uso do Open Banking e oportunidades que aí os fraudadores estão enxergando, muitas vezes na comunicação do próprio banco com o seu cliente. Então, você pode, o Pedro falou aqui no início do bate-papo, né, puxa, se eu mandar uma mensagem para o meu cliente, ou fizer um alerta para ele se cadastrar e compartilhar dados, será que isso não vai dar margem para que ele receba também ali um phishing, eventualmente, de um fraudador dizendo, olha, vai lá e compartilha também seus dados aqui comigo numa página falsa. Então, essas preocupações precisam estar, sim, na pauta, a gente precisa trabalhar muito a educação dos consumidores em geral para esse tema, tá? E eu acho que isso é contínuo, né? Nós trabalhamos muito com prevenção a fraudes na Topaz, para todo o ecossistema brasileiro, e a gente sabe como os fraudadores são super criativos e todo dia você tem que estar ali. Da mesma forma que a gente falou, né, motores de inteligência artificial para criar produtos, é muita inteligência artificial também para entender padrões, comportamentos do consumidor e identificar essas variações para detectar fraudes. Legal. O que eu podia complementar aqui, eu acho que até o Pedro pode agregar algumas coisas, mas o Pedro uma hora puxou aí da educação financeira. Nessa parte de segurança, a gente tem essa educação digital, que daí cabe à indústria financeira também, mas, putz, assim, aonde está esse ponto de falha, que nem o Flávio falou? É no aplicativo de mensagem, enfim, que o usuário acaba caindo, é num outro aplicativo de comida, é no aplicativo... Então, outras indústrias aí também têm que trabalhar toda essa educação do usuário, e é lógico que a indústria financeira pode fazer sua parte, mas nessa digitalização aí que a gente vem vivendo aí de usuário, de ingresso de pessoas com mais idade, ingresso de pessoas que não tinham contato com a internet e agora estão tendo. Então, tudo isso daí faz parte para a gente ter um ambiente mais seguro. Eu acho que tem um ponto interessante, né, Melfi? E o Fábio citou a questão dos fraudadores, né, dos bandidos. Os bandidos não têm regulação, né, meu? Você tem uma indústria que é criativa, é a indústria de fazer coisa errada, porque não tem que seguir regra, não tem responsabilidade social, então eles usam a criatividade a favor exclusivamente de fazer a coisa errada. Mas, assim, risco é assim, você não dirime risco a zero, você não zera o risco. Sempre vai existir risco, sempre vai existir mitigadores para serem implementados. É engraçado, né, que eu vi esses casos recentes do sequestro relâmpago e toda a discussão de se limitar os valores de transação PIX em determinado horário. Eu uso muito os aplicativos do Itaú e do Banco do Brasil, por questões óbvias, né? Enfim. E ambos têm limitadores, sempre tiveram. Sempre tiveram limitações de transações, seja diárias, mensais, então sempre teve esse controle. Tudo no comando da mão do usuário. Se o usuário fala assim, não, putz, eu quero mais do que R$1.000 por dia, então vai lá e solicita. Tudo bem. Você quer mais? Você está consciente do risco? Vai embora. Então, acho que é uma questão da gente discutir. Eu não sei se precisa necessariamente o regulador ter que interferir dessa forma, mas eu acho que as instituições poderiam ter os seus combinados, né, nas suas autorregulações aí, né, combinados para proteger o cidadão, proteger a própria instituição que eventualmente pode ser arrolada em algum processo, algum juízo. Eu estou louco para falar de experiência. Posso falar de experiência? Eu estou aqui para falar de experiência, porque assim... você citou na pergunta aí, você falou que queria falar de experiência. Podemos falar já? Pode falar. Porque é o seguinte, não, porque é o seguinte, eu tô numa instituição que é focada em pessoa jurídica e mais recentemente, mais ou menos 2 anos, abrimos o banco de pessoa física, que é o ABC Personal.
Mas não tem como negar que 30 anos de história do banco é focada em pessoas jurídicas, especialmente médias e grandes empresas. A experiência inicial que estamos implementando, ela ainda não leva em consideração vários fatores. Por exemplo, na pessoa jurídica, você não tem uma pessoa só para autorizar. Tem várias pessoas, né? E, às vezes, tem alçadas específicas. Então, quando a gente fala de acesso a dados, é uma coisa. Porque, né, você tem uma regra lá, você fica tantos meses, 12 meses, se não me falha a memória, né, meu? Você fica 12 meses ali com aquele consentimento válido, e, pô, legal, né? Então, mesmo que a jornada da primeira autorização, do primeiro consentimento, ele seja ruim, né, seja cheio de fricção, vai valer 12 meses. Quando você passa a pensar na fase 3, na iniciação de pagamentos, e toda a iniciação de pagamentos, você tem que fazer esse procedimento com todo mundo que precisa autorizar, imagina só, quem já pegou uma procuração de uma pessoa jurídica e está escrito lá, ó, se for transações de PIX até 10 mil reais, a Karen pode fazer sozinha. Se for transações de PIX de 10 a 20, a Karen mais o Melfi. Mas se for 1 milhão para cima, é a Karen, o Melfi e mais um. Pode ser o Pedro, pode ser o Danilo, pode ser o Flávio. Então, assim, isso para dizer as mais óbvias, né? As procurações mais óbvias. E o povo que escreve procuração hoje em dia é uma galera bastante criativa. Então, eu acho que tem desafios específicos do público pessoa jurídica, por exemplo, que chegam a quase impedir de ter uma experiência boa, né? Coisas que a gente vai ter que amadurecer. Putz, legal, vamos implementar, vamos para a rua. Eu até falei isso outro dia para você, né, Danilo? Eu falei assim, ó, mas eu acredito que as coisas não vão pegar tão rápido para alguns públicos, não, né? A mesma coisa eu falo quando alguém me diz assim, não, mas vai ser melhor, o cara vai poder ter uma condição de crédito melhor, assim assado, uma taxa, mais limite. Eu falei, será? Vamos supor que hoje o meu banco me dê 10 mil de limite de cartão de crédito, ok? E na modelagem de crédito, que o público em geral não sabe como é feito, o banco consulta lá meu endividamento no sistema financeiro. E por algum motivo, não apareceu para o banco, no SCR, todos os outros cartões que eu tenho no mercado, os rotativos que eu tenho no mercado. E aí o banco passa a saber, por exemplo, o Banco do Brasil passa a saber que além dos 10 mil que ele me deu de limite, o Itaú deu 10, o ABC Personal deu 10, não sei quem mais deu 10, o Nubank deu 10, e no final das contas, se eu gastar todos esses cartões, eu me ferrei como consumidor. Será que isso vai melhorar a condição para mim? Ou será que isso pode também trazer uma consciência, eu espero que seja isso, uma consciência das instituições para falar, poxa, Pedro, você não tem que ter mais um cartão. Já está na tampa, se você gastar tudo isso que você tem na sua carteira, ferrou, você não tem salário para pagar isso. Então, é complicado falar que só tem oportunidade, tem risco também. Para algumas pessoas pode ser que seja um risco, né? Não compartilhar o dado em si, sabe? Mas que não necessariamente vai melhorar. Talvez a taxa melhore, mas talvez você não tenha mais limite, talvez você tenha menos limite. Então, vai depender muito de caso a caso. Falando de pessoa jurídica, que é a nossa expertise aqui, eu acho que está bastante complicado a forma como a gente vai iniciar. Eu acho que vai melhorar, tem muito para melhorar. Mestres como o Rogério Melfi, que são especializados, né, Flávio, são especializados em quebrar essas complexidades e deixar a coisa mais fluida, vão nos ajudar. Mas acho que nesse primeiro momento vai ser bastante complicado. A fricção está muito grande. A experiência, você falou, né, Pedro, que para a iniciação de pagamento vai ser complicado, mas eu acho que a experiência para o PJ, para o grande PJ, no consentimento, ela já não está legal, né? A gente certamente daqui a pouco vai rever. Imagina uma grande empresa, Danilo, que tem, sei lá, 50 mil portadores de cartão de crédito. Ele vai selecionar 50 mil cartões de crédito para compartilhar? Alguém vai fazer isso? Sei lá, várias operações de crédito, várias contas, né? E sem contar essa questão dos poderes, né? Então, eu acho que a experiência, de fato, ela foi muito direcionada para a pessoa física ou até para pequenas empresas, né? Para o empresário, para o empreendedor. Eu imagino que muito em breve, mas eu acredito que o Open Banking é isso mesmo, né? É agilidade, é pivotar, é rever. Também acho que a experiência para a pessoa física pode melhorar. Acho que tem espaço, sim. Acho que muito em breve a gente vai estar sentando, discutindo e aprimorando, né? Uma coisa que... Vai lá, Melfi. Não, eu só ia colocar, mas é rápido, daí você complementa aí. Hein? Painel não é assim, né? Disputado, todo mundo. Tá vendo? Vou trazer uma coisa rapidinho, mas daí o Flávio complementa. Mas é assim que, a experiência e toda essa jornada de Open Banking que a gente está falando é evolutivo, sim. O que a gente está começando é o começo de tudo. Assim, daqui 10 anos, bancos, empresas de tecnologia
fintechs ainda vão estar trabalhando para implementar o Open Banking, só que agora a versão 7, 8, 9. Mas segue aí, Flávio, por favor. Não, eu ia falar que isso está totalmente ligado ao que a gente falou no início do bate-papo a respeito do cronograma, né? E aí a Karen trouxe muito bem. Você tem um cronograma apertado, talvez não dê tempo de você tratar todas as coisas dentro desse intervalo de tempo, é natural, né? Então, houve um foco maior ali na pessoa física, no PF, né? Mesmo para o PF, como a Karen disse, tem oportunidades de melhoria. Eu acho que tem muita fricção na jornada ali ainda, a gente precisa trabalhar isso. E para o PJ, então, aí ficou bem mais complicado, de fato, por conta dos poderes e, né, das alçadas todas. Mas eu concordo com o Melfi, assim, o processo é evolutivo, ele não para aqui, né? Lançamos a especificação 1.0, todo mundo vai lá, implementa o software, cria infraestrutura, põe na rua e acabou. Não, né? É da natureza do sistema brasileiro evoluir, né? A gente viu isso muito com o SPB, né, e todas as transformações que vem acontecendo, e aí o BC está de parabéns, né, por estar conduzindo todas essas transformações, flexibilizando regulação e dando oportunidade para que a inovação de fato, né, aconteça. Então, acho que isso é muito natural. O que está hoje definido não será, com certeza, o modelo que a gente vai aplicar em 2022, 2023, 2024, provavelmente isso vai passar por muitas mutações aí ao longo do caminho, né, para que essa experiência de fato melhore para todos. A gente falou de rede social aqui no passado, né, como é que era a rede social há 8, 10 anos quando ela nasceu e como é que isso está hoje. Então, se a gente for fazer aí uma analogia, né, com as transformações, já pensando um pouco para o futuro, né, tudo open, né, open economy, a gente vai ter que ainda evoluir muito e sempre com esse olhar na segurança, nessa infraestrutura, porque a gente não pode romper esse DNA aí de segurança e de madurez do nosso sistema financeiro, né? Uma última... Pedro, eu vou ter que te interromper. Não, fica tranquilo, eu só concordei. Fica tranquilo, eu só concordei. Mas eu vou jogar uma última pergunta para vocês, e a gente está com o tempo aqui chegando ao final aqui do nosso debate. A gente ainda ganhou 10 minutinhos de lambuja aí que a Regina nos concedeu, né? Mas eu queria colocar uma pergunta da Glacus, que ela pergunta assim, se as instituições, ela ou ele, confesso que eu não sei, né? Se as instituições têm receios de, na formatação das APIs, é uma pergunta mais técnica, se as instituições têm receio de, na formatação das APIs, a padronização prejudicar a inovação individual de cada empresa. Como que vocês veem isso? Pergunta interessante, hein? Pergunta muito interessante. Eu vou responder aqui, então, pela visão do ABC. A maior parte das APIs que a gente teve que preparar por conta de Open Banking, a gente já estava operando com algum parceiro, de uma forma que a gente chamava que era Bank as a Service, Embedded Finance, tem todos esses conceitos, né? Que sei lá, há 7, 8 anos, não sei se o meu filho era tudo Open Banking, era só Open Banking. É isso aí. Né? Hoje tem vários conceitos novos. Então, assim, de alguma forma a gente teve que adaptar. Então, a gente tem ainda as nossas APIs rodando com alguns parceiros nesse Embedded Finance, Bank as a Service, e nós temos que nos padronizar. Se a gente abrir um pouco a cabeça e não falar mais Open Banking é só o regulatório, Open Banking é o conceito como um todo, eu acho que isso não vai ter problema, não. Eu acho que a inovação ela vai vir e vai ser inevitável. Se a gente reduzir o Open Banking somente ao que a regulação está pedindo para que a gente faça, realmente é um quadradinho, vai ter todo mundo ficar se adaptando a esse quadradinho, e ninguém sai desse quadrado, né? Como eu acredito no conceito há muitos anos, e escutei muitas aulas do Melfi também, muitos painéis do Melfi para me inspirar, eu acredito que a gente não vai ter esse problema de inovação. Muito pelo contrário, eu acho que tende a nos motivar mais a inovar, porque agora a gente está conhecendo mais, conhecendo melhor. O desafio não é só ler muitos dados, não, né? É saber o dado certo que utilizar para melhorar a experiência do consumidor. O que eu posso acrescentar aí um pouco nisso, né? Assim, vamos fazer uma analogia para entender o que um padrão pode afetar uma mudança ou não, né? Tente pensar quando a gente tem o padrão USB aí dos computadores. Ele já evoluiu, está na 3ª versão desse padrão. Então, teve o USB 1, USB 2, USB 3. Quando ele se limitou, falando, putz, eu preciso de mais recursos nesse padrão, esse padrão não atende mais para eu atender tal especificação, ele não tem a energia suficiente, ele não tem os dados suficientes,
o padrão precisou evoluir. Então, todo padrão, ele limita, de certa forma, numa evolução de forma inicial, isso daí, geral da indústria, mas daí depois você supera isso criando uma evolução desse padrão. E o Open Banking está preparado para isso. Acho que liga no que a gente falou lá no final, que ele não vai se limitar. A gente não pode implementar o Open Banking e falar, putz, cumprimos, vamos voltar para casa. Não, vai continuar o time lá 24/7 evoluindo e trabalhando aí no Open Banking. Bom, acho que eu vou fazer só um comentáriozinho, um pouquinho mais de tempo. Opa, sem dúvida. Mais um minutinho? Pode fazer, Não, Flávio. Tem mais tempinho, eu consegui mais um tempinho aqui com a Regina. Legal, bacana, ótimo. Não, só um comentário sobre isso que o Mel falou. Eu acho que a padronização é necessária, ela é importante, tá? Mas, de fato, né, o regulador, ele vai até um ponto, né? Tem ali oportunidades, eu acho, e quando a gente olha, por exemplo, o modelo que está sendo aplicado nos Estados Unidos, sem muita participação e regulação por parte de uma casa central, né, você vê muita inovação brotando, mas, ao mesmo tempo, você fica refém daquelas empresas que têm muito capital para trabalhar desenvolvimentos aí sem nenhum tipo de padronização. Então, quando você padroniza um pouco, você também dá oportunidade para a grande maioria participar do ecossistema. É lógico, tem uma série de regras, né, para participar do ecossistema do Open Banking, mas você traz ali um pouco mais de oportunidade para que todos possam interagir. Quando você abre isso, você fica um pouco refém de empresas talvez com maior capital, e aí você não dá oportunidades talvez para fintech, startups que estejam nascendo e que sejam muito boas num nicho, e que poderiam ter oportunidade a partir da regulação. Esse é um bom ponto. Assim, você me faz perguntar, a última pergunta para vocês, fiz, na verdade, uma ordem completamente contrária ao que eu normalmente vejo de painéis de Open Banking. O pessoal fala de oportunidade, aí depois vai falando de desafios. Eu fiz ao contrário, vou terminar o painel perguntando de oportunidades. Quais são as reais oportunidades? Quais são as oportunidades concretas que vocês veem de desenvolvimento de novos negócios, de novas soluções, seja para os players que são obrigatórios a entrar na regulamentação do Open Banking, seja para as fintechs, instituições de pagamento que não estão dentro do cronograma. O que vocês veem de oportunidades de negócios, novas soluções, casos concretos? Posso começar? Claro. Eu acho que a grande oportunidade é a gente, a partir de mais informações, ajudar o cliente a fazer a gestão financeira dele, né? Gestão financeira, seja da pessoa física, seja da empresa, melhorar a sua gestão de cash, por exemplo, para a empresa. E quando a gente fala de gestão financeira, não estou olhando só para os PFMs, não, né? Para aquelas aplicações, como algumas que foram citadas aqui. Estou falando mesmo da gente oferecer soluções que vão fazer sentido. Acho que todo mundo aqui no painel falou muito sobre a necessidade de educação financeira, né? A gente, acho que somos privilegiados por trabalharmos nessa indústria, imagino que todo mundo aqui entende um pouquinho mais, né, de educação financeira, mas não é algo que a gente aprende na escola, né? Crédito, modalidade de crédito. A gente, um dia, é jogado no mercado de trabalho, você recebe um salário, abre uma conta, e aí você começa a aprender na marra, né? Eu acho que a partir dessas novas informações, a gente consegue entender e, de fato, ajudar o cliente na sua gestão financeira, vendo que, eventualmente, uma pessoa, como o Pedro provocou, né, uma pessoa que já está no nível de endividamento deveria parar de se endividar, ou uma pessoa que, eventualmente, tem investimento não deveria tomar uma dívida, ou deveria, porque aquela taxa de investimento é tão boa e aquela taxa de empréstimo também é tão boa que vale a pena. Então, acho que é de fato, usar a inteligência que se tem nos bancos a partir desses dados, dessa fotografia completa que a gente vai conseguir do cliente, né? Vendo não só o que ele faz, né, o que ele opera com a nossa instituição, mas como ele está no mercado como um todo, entendendo muito melhor os momentos de vida. Eu acho que é oferecer essa inteligência para ele. E aí isso vai vir em forma de produtos novos, de serviços novos, de PFM, de BFM também, né, de assessoria de uma forma geral. Dessa vez eu fico por último, tá? Dessa vez eu fico por último. Por último, Pedrão, então eu pego. Pega lá. Eu acho que a gente tem sonho grande, né? Olhando lá para frente, uma oportunidade de trabalhar muito
educação financeira de fato e gerar desenvolvimento econômico no país. Então, isso eu falo sempre, né, é uma engrenagem. Então, se a gente educa melhor as pessoas financeiramente, talvez elas consigam poupar mais recursos, administrar melhor as suas vidas, tomar crédito, adquirir seus imóveis, seus veículos, abrir empresas, essas empresas prosperam e o país, por consequência, prospera também. Talvez esse seja um sonho de muito longo prazo, né? Mas eu acho que aqui, se a indústria como um todo, se todos os atores trabalharem bem, eu acho que a gente pode chegar a pensar um pouco também em desenvolvimento econômico, sim. Então, vou puxar aqui, Pedro, e daí depois você... Eu acho que uma das oportunidades assim, que eu vejo, e as instituições vão olhar para elas, é justamente quem não é atendido. Então, quem está fora do sistema financeiro e toda a inclusão financeira que a gente tem ainda para fazer, e daí atender elas através de eficiência financeira, dos canais digitais, dos canais físicos e tudo mais para essas pessoas. Então, antes do Open Banking fomentar uma concorrência, assim... A partir do momento que ele fomenta uma concorrência, as instituições vão olhar justamente para quem não está financiado por nenhuma delas. Então, por que eu vou disputar crédito com uma pessoa que já tem crédito numa outra? Eu vou disputar crédito para quem nem tem crédito no mercado e tudo mais. Então, acho que essa é uma das oportunidades aí do Open Banking. Isso também para pequenas e médias empresas. Então, quando a gente fala de grandes empresas e tudo mais, de certa forma, elas estão assistidas pelo mercado, elas estão lá. Já existe todo um mercado para elas. Agora, pequenas e médias não. Então, aquele crédito, aquele investimento, aquele fluxo de caixa que o pequeno empreendedor precisa, é muita oportunidade aí, e o Open Banking é uma das peças, né? Ele fomenta, ele favorece que isso acontece. Então, primeiro para as instituições olharem para essas pessoas que hoje estão fora do sistema financeiro, ou mesmo que tenham uma movimentação de conta, não tem os produtos lá, não estão investindo, não estão contratando crédito, não estão usando a instituição financeira como deveria, estão usando como meio de pagamento só, enfim. Eu acho que esse é o grande ponto, assim, Danilo, assim, a grande oportunidade é principalmente para quem está fora do mercado e fazer esse bolo crescer, do que ficar brigando, enfim, por pessoas que já estão dentro do mercado. Bom, Pedro, eu vou pedir para você responder e já fazer as considerações finais, aí a gente volta para o Flávio, Karen, e a gente encerra o... A minha resposta já é uma consideração final, pode deixar. Eu vou me permitir, viu, Karen? Você é especialista em comunicação, mas eu vou me permitir fazer uma analogia aqui. Que no passado a gente levava em consideração, na comunicação, né, o que nos era proposto no intervalo do Jornal Nacional, do Domingão do Faustão, que nem existe mais, mas o poder de comunicação estava na mão das empresas, ou das grandes mídias, etc. e tal. Hoje, com o avanço das redes sociais, internet, etc. e tal, hoje um perfil fake de uma pessoa no Instagram da vida pode fazer um estrago na comunicação contra uma empresa gigantesca. Então, um mau posicionamento de marca, um executivo que falou alguma bobagem, etc. e tal. Então, houve uma democratização do acesso e do alcance da comunicação, seja da pessoa, um menino de 10 anos na internet, seja de uma grande corporação de 200 anos, como o caso do Banco do Brasil. Eu acho que o Open Banking, a maior oportunidade que eles nos traz é a oportunidade de todas as instituições financeiras, que são, analogamente às grandes mídias da comunicação no passado, fazer o exercício de humildade e falar, putz, quem manda agora é o usuário final. Então, quem manda agora é o consumidor. É ele que vai exigir de mim, quando eu receber os dados dele, que ele me dê alguma coisa em troca, né? Que eu, instituição, dê alguma coisa em troca de valor, né? Então, a relação de consumo muda. Então, antigamente, a gente só faltava lamber o pé do gerente quando a gente ia pedir alguma coisa na agência, né? No banco de tijolo. A coisa mudou. Agora, alguém vai tentar me assediar para conseguir meus dados, para conseguir modelar um negócio diferente e me entregar um valor a ponto de eu querer comprar, né? Então, eu acho que a maior oportunidade que a gente tem é de ter um exercício de humildade e se diferenciar, de fato, pela oferta de valor. E foi minha consideração final. Agora vamos fazer a rodada final aí. Flávio, Melfi, Karen. Bom, antes de mais nada, agradecer a Regina pelo convite, pela participação, o Danilo aí pela
brilhante mediação. Obrigado, Danilo. Pedro, Rogério, Karen, prazer enorme aqui dividir essa hora com vocês. Passa rápido, a gente poderia ficar aí o dia inteiro batendo papo sobre esse tema. Então, prazerzão, obrigado pelo convite mais uma vez. E acho que a mensagem final é muito nessa linha de as pessoas vão ser muito abordadas daqui para frente, ainda mais, né, por suas instituições financeiras, buscando ali seus dados, compartilha informação aqui, você vai ter uma oferta, ou talvez até fazendo um exercício de troca, né, puxa, eu te dou um brinde X e você me dá os seus dados aqui. Então, é importante que as pessoas, né, tenham essa liberdade, entendam que estão no centro agora e são detentores dessa informação, mas compartilhem, informem os seus cadastros, as suas operações, suas transações, com bastante cuidado, observem bem os canais digitais e os canais legítimos das instituições quando forem fazer esse tipo de coisa, estejam muito atentos aí a todo tipo de golpe, comunicação fora dos canais oficiais da sua instituição, então estejam cuidadosos com isso, porque tenho certeza que as oportunidades vão surgir, sim, conforme esse processo for amadurecendo, né, e os dados passarem a ser interpretados. Então, acho que é um momento, sim, de oportunidade, de pensar no futuro, mas também de ser cauteloso e tomar muito conta ali desses dados, como a gente toma da nossa carteira, né, e não deixa aí jogada no balcão e exposta em qualquer lugar. Acho que é por aí. Posso eu? Então, pessoal, também quero agradecer. Posso? Quero agradecer o convite da Regina, dizer que realmente foi um prazer trocar aqui ideia com vocês, aprender um pouquinho mais sobre o Open Banking com vocês. Eu brinco que é difícil a gente achar, de fato, um especialista, um cara que sabe tudo de Open Banking, porque está todo mundo aprendendo, né? E toda vez que a gente senta para conversar sobre isso, a gente aprende ainda mais. E pegando o gancho aí no que o Pedro falou, eu acho que o Open Banking ele vem só para empoderar o consumidor, é isso, né? Ele vai reduzir fricção de mudança de instituição financeira, ele vai colocar mais poder de barganha para o consumidor. Então, acho que toda a indústria, né? Os grandes bancos, as fintechs, os neobanks, todo mundo vai ser obrigado a rever taxa, rever produto, rever esteira de relacionamento, rever a forma que atende o cliente, né? Acho que no final do dia, quem ganha com o Open Banking é sempre o cliente. Bom, fechar aqui, mas obrigado também, agradeço aí a Regina, agradeço a moderação, Danilo, e todos os colegas aqui que compartilharam o painel. Foi muito bacana a gente falar aí dos desafios de Open Banking e toda essa frente. Como TecBan, faço convite aí para as instituições financeiras, instituições de pagamento, que estão com esse desafio todo de implementar o Open Banking. Temos uma solução aqui, podemos ajudar vocês, facilitar, acelerar todo esse ingresso, vai ser mais eficiente. Podemos ajudar o Pedro e o Banco do Brasil também, fiquem à vontade aí. E obrigado, e agradecer aí. E daí é o que a Karen falou, eu tive elogios aqui no painel, que eu conheço o Open Banking, isso. Estou trabalhando nisso há 5, 6 anos, enfim, tive a oportunidade de estar no Banco do Brasil 3, 4 anos atrás falando desse assunto. Então, assim, todo mundo está aprendendo mesmo junto, estamos construindo aí um ecossistema muito, muito grande, muito rico. E daqui a uns 10 anos, daí a gente vai ter um especialista aí no Brasil, vai ter especialistas de Open Banking. Legal, muito bom. Painel riquíssimo, cheio de ideias aí, os desafios, oportunidades, né? E continue acompanhando aí as movimentações aí do mercado no Finsiders. Passo a bola para a Regina, vai conduzir aí a troca de painéis aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Falou. Obrigada, pessoal. Agradeço a participação de todos vocês. Foi uma honra contar com um painel tão rico, com tantas informações, e saber que, na verdade, quem vai mandar, então, somos nós, né, os clientes. No final das contas, o Open Banking vai acabar nisso, né? A gente vai ter o poder, né? Eu só queria compartilhar aqui rapidamente com vocês a enquete que a gente fez com a audiência, né? Perguntando, com a implementação do Open Banking, você acredita que a mudança do mercado vai ser como, né? E aí a gente teve aqui a resposta que grande impacto acontecerá rapidamente, de 31,7% acham que vai ser dessa forma, mas a maioria, 55,6%, acredita que vai ser grande impacto, mas no longo prazo.
pouco impacto no curto prazo, 11%, 1,6% acha que vai ser pouco impacto no longo prazo e 0% acha que não vai ter impacto nenhum. Com certeza, o Open Bank está aí para mudar todas as regras que a gente conheceu até hoje, né? Então, agradeço muito a presença, a participação de vocês, vocês enriqueceram muito aqui o nosso evento. Espero contar em próximas oportunidades aí novamente com vocês. Obrigada, pessoal. Ótimo. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Criar, compartilhar e transportar valor é o que fazemos há 38 anos. E na era da economia compartilhada, desenvolvemos o Hub Digital, uma plataforma que facilita a entrada de novas fintechs, bancos sociais, instituições de pagamento e bancos digitais de todo o Brasil ao Banco 24 Horas. Assim, integramos e conectamos o mundo digital ao físico, além de proporcionarmos inclusão financeira com soluções como o saque digital, que pode ser utilizado por todos os brasileiros, incluindo usuários de carteiras digitais e pessoas não bancarizadas, sem a necessidade de uso do cartão. O ingresso de novos parceiros é ágil e digital, incluindo a conexão por meio de novas tecnologias, como APIs e a possibilidade de envio do aporte de numerário de forma eletrônica. Constantemente conectamos novas instituições ao Hub Digital e esses números não param de aumentar, contribuindo cada vez mais para levar acesso e facilidade aos brasileiros. Com o Hub Digital, aceleramos a digitalização da economia, possibilitando que fintechs de todo o Brasil tenham acesso ao dinheiro, por meio dos mais de 23 mil caixas eletrônicos do Banco 24 Horas. Conecte sua fintech ao Hub Digital. Para saber mais, acesse nosso site